Ok, você acabou de passar do level 50 em Star Rail e começou a perceber que seu dano é um completo lixo. Apesar de estar com seus personagens icônicos no level 70, pessoas na internet conseguem causar um gazilhão de bilhão de dano a mais que você. Como? Bem, suas relíquias são provavelmente bem ruins. Mas afinal, o que é uma relíquia? Relíquias são as roupinhas que você equipa nos personagens para deixá-los mais fortes. Cada um poderá equipar até 4 relíquias e 2 ornamentos. Vocês provavelmente já entendem isso. Mas por que elas são tão importantes? Simples. Elas aumentam seus stats pra caralho. As relíquias vão prover a maior parte dos stats do seu personagem, resultando no maior aumento de dano, sobrevivência e todo o resto. Você quer que sua Cilly mate inimigos mais facilmente? Relíquias. Quer que sua Natasha cure mais? Relíquias. Quer que sua Tingyun não morra com 2 espirros do inimigo? Relíquias. Beleza, relíquias são a segunda chegada de Cristo, deu pra entender. Mas elas são mesmo necessárias? Não. Honkai Star Rail é um jogo feito para bebês grandes que ficam trabalhando em um escritório por 200 horas toda semana. Mesmo sem relíquias boas, você consegue completar 99% do conteúdo do jogo. Então, se você quiser usar o que tem, só se importa com a história, sinta-se à vontade para ignorá-las. Jogue da maneira que te deixe feliz. Só não venha depois reclamar que o MLC é difícil demais com suas relíquias 4 estrelas level 3, ok? Espero que vocês estejam prontos para aprender sobre por que os jogadores odeiam tanto essas coisas, mas ainda assim passam todo dia farmando elas sem parar. Ok, agora que você sabe por que elas são importantes, vamos entender como funcionam. A partir de agora, todos têm que colocar seus óculos de nerd, ok? Você pode conseguir relíquias através de baús e cavernas. As de baús normalmente são só filler para você usar antes de começar a farmar de verdade e só aparecem 2 tipos de relíquias nelas. As cavernas, entretanto, vão ser sua fonte principal no late game, cada uma podendo dropar 2 relíquias diferentes, enquanto ornamentos você consegue no universo simulado na máquina que fica nas salas de inimigos de elite. Eu sinto que devia ter explicado isso antes, mas relíquias e ornamentos são a mesma coisa, tanto que os dois ficam na parte de relíquias do personagem. Ok? Ok. Desde o início dos tempos, as pessoas se perguntam quando você deve começar a farmar relíquias. Nos levels 40, 50, 60 ou 65. No level 40 você está garantido uma 5 estrelas toda vez que faz uma caverna. No 50 você tem chance de ganhar 2 5 estrelas. No 60, 2 garantidas. E no 65 a chance de ganhar uma terceira. Então, quando você deve começar? Sei lá, mano. Quando você quiser, eu acho. Eu farmei pra minha Clara logo quando cheguei no 40 e só voltei a farmar quando cheguei no 60. Existem várias opiniões online, então eu diria que você só deve seguir o seu coração. Contanto que seu coração não diga pra você começar no 65. Como assim? Esperar tanto tempo pra ser ridículo? Relíquias ajudam os stats do seu personagem através de 3 partes. O bônus de set, o main stat e os substats. O bônus de set é um bônus que você ganha por equipar várias relíquias de um mesmo set em um personagem. Todo set é feito de 4 partes: cabeça, mãos, corpo e pernas. Cada personagem equipa uma de cada parte, então para ter o bônus completo você precisa equipar todas as 4 de um set. Todos têm um bônus de 2 peças e um de 4 peças. O de 2 é normalmente só um buff simples e o de 4 algo mais elaborado. Usando de exemplo o set quântico, o de 2 peças aumenta o dano quântico do personagem, enquanto o de 4 peças faz com que ele ignore 10% da defesa do inimigo quando ataca, e mais 10% se o inimigo for fraco contra dano quântico. O ornamentos é igual, só que ele só tem 2 peças que é mais elaborado. Main Stat é o número laranja que vai aumentar toda vez que você aumenta o nível da relíquia. Cada parte do set pode ter alguns stats específicos como main. Por exemplo,
Só o corpo pode ter chance de crítico ou dano crítico, só pernas podem ter velocidade, etc. Eu falarei melhor disso depois, ok? Substats são os números pequenos embaixo do main stat. Esses são os responsáveis pela maior parte do RNG. As relíquias podem ter até 4 substats diferentes, e toda vez que chegarem a um nível múltiplo de 3, duas coisas podem acontecer. Caso 1, se a sua relíquia tiver menos de 4, adiciona 1 a mais. Caso 2, se ela já tem 4, um deles vai aumentar. Você também deve ter visto que no negócio de fazer itens, que eu esqueci o nome, tem uma opção de fazer relíquias 5 estrelas. Para isso, você precisa de itens que você ganha em alguns eventos e destruindo as 5 estrelas merdas que você já tem, gastando o equivalente a 10 relíquias para fazer uma. A vantagem é que você pode escolher qual parte fazer, e caso tenha um item especial que você ganhe em certos eventos e no passe de batalha, você pode escolher o main stat da peça. Ok, tudo certo? Que bom. Com isso explicado, nós oficialmente terminamos o básico das relíquias. Agora que vai ficar divertido. Voltando para os main stats, como eu disse antes, certas partes podem ter stats específicos como main. Eu vou listar eles agora. Cabeça e mãos são os mais fáceis. Cabeça sempre vai ser a adição de HP, enquanto mãos a adição de ataque. Diferente das outras peças, esses dois só podem ter esses como main stats. Pernas podem ser porcentagem de ataque, porcentagem de HP, porcentagem de defesa ou velocidade. Para o corpo podemos ter porcentagem da trindade, chance de crítico, dano crítico, bônus de cura ou taxa de acerto de efeito. Para a corda... Pera, eu já falei que ornamentos são esfera e corda? Tudo bem, ninguém vai perceber. Corda temos porcentagens, efeito de quebra e taxa de regeneração de energia. E para a esfera, porcentos e bônus de dano de elementos específicos. Basicamente, ao invés de termos um bônus de dano elemental ou bônus de dano foda-se, as esferas dão bônus para elementos específicos. Oh, você estava farmando para pegar uma esfera para sua Clara, mas o jogo decidiu te dar uma esfera muito boa de dano de gelo? Fuck you, hora de pá, Herta! Substats, entretanto, não são limitados pela parte. Mãos, pernas, corpo e etc. todos podem ter a mesma lista de substats. Algo importante de dizer é que, apesar da maior parte dos stats serem iguais, tem algumas diferenças entre subs e mains. Não existem nos subs danos elementais, bônus de cura e regeneração de energia. Em troca, eles têm 2 stats exclusivos, adição de defesa e resistência a efeitos. Outro algo importante de dizer é que main stats e substats são sempre diferentes. Por exemplo, imagina que você tem um corpo com main stat de dano crítico. Nesse caso, vai ser impossível para essa peça conseguir dano crítico como substat, porque ela já tem no main. E os substats também não podem ser repetidos, bem simples. Yo, falando em substats, quem quer ouvir sobre 4 subs plus 0 piece? Talvez você tenha notado que a quantidade de substats que suas relíquias têm no level 0 varia, e essa é mais uma camada de RNG nelas. Usando como exemplo 5 estrelas, elas podem começar com 3 ou 4 substats, e isso é algo que pode irritar às vezes. Vamos imaginar aqui uma relíquia com 3 stats que você quer, aí quando você coloca no level 3, o quarto aparece e ele é meio merda. Se ela já tivesse começado com esses 4, então no level 3 teria a chance de melhorar um dos que você quer, resultando em mais stats. Essa é a ideia, meio chato, mas é a vida. Que tal irmos agora para a última camada de RNG? Você conseguiu a relíquia certa, o main stat certo, os substats certos, e o jogo decidiu te agraciar aumentando um desses substats, porém ele aumenta na quantidade mínima possível. Sim, a quantidade que o substat aumenta também é aleatória, todos tendo 3 valores diferentes, o valor mínimo, médio e máximo. Usando porcentagem de ataque como exemplo, para relíquias 5 estrelas ele pode ser 3.4, 3.8 ou 4.4%. Isso de verdade soa mais irritante no papel do que em prática, você provavelmente nem vai perceber um valor mínimo ainda melhor que um aumento no substat errado. Com isso, eu falei de toda a parte técnica das relíquias que eu lembro de cabeça. Porém,
Depois de ouvir tudo isso, eu imagino que você deve estar pensando em uma coisa. O que diabos é uma taxa de acerto de efeito? Não se preocupe, a maior parte dos stats são simples, então vai ser bem rápido isso. Ataque, HP e defesa são bem óbvios, eu imagino, mas o que talvez não seja tão óbvio é o fato de ter duas versões cada. Uma só adiciona essa quantidade ao seu stat e a outra aumenta em uma porcentagem. Aumentar em porcentagem é melhor em 99% dos casos, os que só adicionam são bem ruins. Eu vou aproveitar esse segmento para falar de base. Se você abrir os stats do seu personagem, vai ver que alguns deles têm um número cinza e um azul. O número cinza é a base. Basicamente, o quanto desses stats seu personagem tem sem relíquias, mais o quanto o cone que está equipado tem. O número azul é o quanto você está ganhando desses stats de relíquias, efeitos de cone, rastros e buffs em batalha. Todos esses vão aumentar baseado na base. Se o seu personagem tem 1000 de ataque base e ganha mais 10%, ele vai continuar com 1000 de ataque base, mas vai ganhar 100 extra, resultando em 1100. Se ele ganhar mais 10%, o jogo vai novamente usar os 1000 de base, tornando agora 1200. Chance de crítico vai aumentar a sua chance de causar um ataque crítico, e dano vai aumentar o quanto seu dano aumenta. Caso você não saiba, um ataque crítico é só um ataque que causa mais dano que o normal. Taxa de acerto de efeito aumenta sua chance de aplicar debuffs e dots do inimigo. É importante dizer que ter 100% de taxa não significa que você vai sempre causar debuffs. Isso vai depender da chance base do debuff, que fica escrito na descrição das habilidades do personagem, e também na resistência a efeito do inimigo, que aumenta a chance de não ser afetado por debuffs. Isso tem um cálculo meio chato, então é mais fácil só ver online o quanto seu personagem precisa. Bônus de cura realizada vai aumentar o quanto seu personagem cura o time. Também existe cura recebida, um stat que eu não falei antes porque ele não aparece nas relíquias, só em rastros e no universo simulado. Ele aumenta a cura que o personagem recebe. Velocidade faz com que seu turno chegue mais rápido, bem simples. Taxa de regeneração de energia aumenta o quanto você carrega a ult do personagem ao atacar ou ser atacado, outro simples. Efeito de quebra é provavelmente o stat mais enganador. O que ele faz é aumentar o dano que o inimigo recebe quando você quebra a barra branca dele, o dano que dots de quando você quebra o inimigo causam, o dano extra que o inimigo recebe quando você quebra ele com dano quântico, e o quanto o próximo turno dele é atrasado por quebras de dano quântico e imaginário. Efeito de quebra não vai aumentar o quanto você diminui a barra branca do inimigo. Para isso você precisa de eficiência de quebra, algo que atualmente você só consegue aumentar com certos buffs do universo simulado. Com isso, você já sabe tudo que as relíquias fazem, como funcionam e todo o resto. Mas você ainda tem medo de pensar sozinho e decidir o que parece ser melhor por conta própria? Não se preocupe, todos somos assim. Por isso nós simplesmente obedecemos o que as pessoas que entendem como esse jogo funciona nos dizem para usar. Quando for procurar que relíquias dar para o seu personagem, Pridwen é normalmente o site que eu uso para ter uma ideia do que fazer. Ou você também pode ir no YouTube e pesquisar como fazer meu Bolt causar 100 mil de dano, que também funciona. Originalmente eu planejava fazer um review de todas as relíquias e que os stats usarem em cada personagem, mas depois de escrever, gravar e pensar um pouco, eu percebi que eu sou ruim nesse jogo, então não quero me responsabilizar por outros jogadores serem tão ruins quanto eu. Só procura na internet, deixa de preguiça, ok? Apesar de tudo o que falei aqui, não se sinta pressionado para conseguir relíquias perfeitas que começam com 4 substats e que aumentam o dano crítico 5 vezes seguidas. Farmar e upar é um processo lento e baseado em sorte. Algumas pessoas passam meses farmando para só um personagem ficar com seus stats bons. Main stat e bônus de 7 certos é o suficiente para você fazer a maior parte do conteúdo do jogo sem muita dificuldade. Agradeço a todos vocês por participarem do meu TED Talk de hoje. Eu não responderei perguntas porque eu já queimei todos os meus neurônios escrevendo isso. Agora, se me derem licença, eu preciso voltar a farmar relíquias para minha Clara.